Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu trago mais uma mensagem de Deus para o nosso coração, para o nosso crescimento e fortalecimento. Amém? Toda a palavra do Senhor Jesus, ela tem um endereço certo e um propósito. Eu acredito que o Espírito Santo do Senhor tocou no seu coração para você clicar aqui nessa mensagem, porque eu sei que Jesus quer falar muito com a gente. Amém? Hoje a palavra está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém, queridos? Eu acredito que a maioria dos irmãos e das irmãs já conhece essa passagem, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo de Deus tem algo especial para falar ao nosso coração. Amém? Essa palavra nos ensina, principalmente nós, no século em que estamos vivendo, nos tempos em que estamos vivendo, onde há muita correria, onde parece que o tempo é muito curto, onde nós temos inúmeras coisas para resolver, inúmeras coisas para fazer. E muitas das vezes, queridos, na nossa vida com Deus tem sido assim: uma vida agitada, uma vida com muitas tarefas, uma vida com muitas coisas para se fazer, e estamos esquecendo do mais importante, que é nos assentarmos aos pés do Senhor Jesus. Essa passagem nos ensina, fala de duas mulheres. Uma que resolveu parar tudo o que estava fazendo e sentou aos pés do Senhor para ouvir as palavras de poder que o Senhor Jesus estava liberando naquele momento. A outra até queria ouvir, só que a outra estava muito atarefada, estava muito com vontade de fazer as coisas ali de casa para poder deixar tudo organizado, e acabou esquecendo que a melhor parte estava em sentar aos pés do Senhor para ouvir o que ele tinha para ensinar. Nós somos pessoas completamente dependentes do Senhor Jesus. Necessitamos do nosso Senhor para nos dar direções, para nos fortalecer, para nos ajudar. Carecemos do Senhor o tempo todo. E como não tirar um tempo para ouvir o nosso Senhor? Há de certo que realmente, às vezes, temos tantas coisas para fazer. Aí você diz: Tainá, eu tenho tanta coisa para fazer, eu sou mãe solo, eu preciso cuidar do meu filho, dos meus afazeres, do meu trabalho. São muitas coisas para me fazer, eu sou um pai de família, eu tenho muitas coisas para resolver, as coisas não estão fáceis para mim. Eu tenho as minhas coisas na igreja, meu ministério, eu tenho tantos afazeres, tantas responsabilidades sobre os meus ombros. Queridos, o Senhor nos mostra que a maior parte e a melhor parte é se assentar aos pés do Senhor. Porque de nada vai adiantar a nossa ansiedade, nossa correria, a nossa ida, a nossa volta nessa agonia. Nada disso vai nos acrescentar nada, só vai nos acrescentar tristeza, angústia, depressão, falta de fé. Muitas das vezes nós estamos querendo agradar o Senhor, dando o nosso melhor na igreja, tentando entregar um trabalho bem feito. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Nós temos sim que dar o melhor para o Senhor. Mas de nada adianta fazermos tudo isso se nós não estamos nos assentando aos pés do Senhor. E o que significa se assentar aos pés do Senhor? É quando a mensagem está sendo pregada, ali pelo nosso pastor, ou na nossa leitura bíblica, a gente não está prestando atenção. Nós estamos com a nossa mente em outros lugares. Nós meditamos na palavra, mas pensando no que nós vamos comer, no que nós vamos beber, a conta que nós temos que pagar. Nós não tiramos mais aquele tempo de qualidade com o nosso Senhor. Porque Maria, eu acredito que ela estava limpando a casa ali junto com a Marta. Acredito que as duas estavam ali, sabe? Fazendo os afazeres, E nós que somos mulheres, principalmente donas de casa, fazendo no dia, no cotidiano. E quando o Senhor Jesus resolveu entrar na casa da Maria,
e da Marta, imagina como elas ficaram eufóricas. Imagina se Jesus marcasse um dia, uma data, ou até mesmo chegasse do nada na sua casa. Como você ficaria? Você ficaria calma ou você ficaria, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer um preparado para Jesus, meu Deus, minha casa tá suja, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que impressionar o Senhor. Não, queridas, não, queridos. E nada disso impressiona o nosso Senhor Jesus. Essa correria, essa agitação não impressiona o nosso Deus. Ficar o tempo todo somente na igreja, fazendo tudo certinho, ajudando o nosso pastor, ajudando nas tarefas, tentando ser uma boa esposa, tentando ser um bom marido, tentando ser um bom filho, se nós não estamos dando o crédito que o Senhor Jesus merece, que o Senhor Jesus merece de nós, de cada um de nós. O que deixa o Senhor Jesus feliz é quando nós paramos tudo que nós estamos fazendo e priorizamos a presença dele na nossa vida. E priorizamos a mensagem que está sendo pregada. E priorizamos as direções que o Senhor Jesus nos dá. Porque elas são remédio para a nossa alma, para o nosso corpo. Sem essas direções, queridos, não adianta nós sermos por fora pessoas fortes, pessoas que faz tudo para agradar o Senhor, se aqui dentro de nós, não estamos agradando ao Senhor. O Senhor muito se agradou da atitude de Maria, mas se desagradou da atitude de Marta. Há quanto tempo, querida, querido, você não tira um tempo com o Senhor de qualidade? Há quanto tempo você não faz uma meditação na palavra de Deus? Há quanto tempo você não faz um esboço e aquelas revelações do Senhor poderosa vêm sobre você? Porque você tem colocado muitas coisas na frente. Sabe, queridas, nós mulheres, principalmente nós mulheres, que o tempo todo queremos deixar a nossa casa limpa, a nossa casa ornada, ornamentada, a nossa casa cheirosa. Nada disso é errado, irmãs. Mas estamos deixando a casa que o Senhor escolheu habitar, que é o nosso coração, bagunçada, com mau cheiro, desorganizada. E Deus, Ele é santo. A gente vai deixando as coisas acumularem dentro da casa do Senhor, que se chama coração. E Jesus, Ele já não consegue mais habitar, porque Ele habita no lugar organizado, no lugar limpo, no lugar santificado. E muitas das vezes estamos muito preocupadas com o exterior, mas o nosso interior, que precisa ser lavado pelas águas que jorram do trono de Deus, que precisam ser lavadas pelas revelações que vêm do nosso Deus, nós não estamos priorizando isso. Às vezes nós sentamos na igreja para ouvir nosso pastor pregar, sabe? E ele prepara aquele esboço com tanto carinho, ele se esforça, se consagra para entregar aquela mensagem e nós estamos ali mexendo no celular. Muitas das vezes estamos ali pensando na panela nova que a gente vai comprar, na roupa que a gente vai comprar, na matrícula do nosso filho, enfim. E nós não nos estamos assentando aos pés do Senhor Jesus. Ele ama, querido, o trabalho bem feito que você faz, minha querida. Ele ama quando nós somos assíduos na casa do Senhor, quando nós fazemos muito bem o nosso trabalho que nos foi confiado. Mas de nada disso vai adiantar se nós não estamos realmente priorizando o Senhor Jesus na nossa vida. Sabe? Lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, o Senhor fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, queridos, mas em tudo pela oração e súplicas e com oração de graças, com ação de graças, apresentando os nossos pedidos a Deus. Isso interessa ao Senhor Jesus. De nada vai adiantar a sua ansiedade, a sua correria, o seu corre-corre, se você está fraco, se você está fraca, se você está com o seu coração vazio, se você não tem uma palavra revelada dentro do coração. Como que você vai ajudar os seus irmãos? Como que você vai ajudar aquele familiar que está carecendo de uma palavra, de uma visitação do Senhor através de você? Sabe? A ansiedade, ela tem trazido muitas enfermidades para as pessoas. Essa correria, essa ocupação, sabe, exacerbada que nós temos vivido. É uma inquietude interior para a gente querer resolver tudo no mesmo momento. Isso não tem agradado ao Senhor. Isso tem nos roubado da presença de Deus. Isso tem feito com que a nossa oração com Deus tenha sido pobre. A nossa oração com Deus tem sido rápida, corrida, porque nós estamos querendo garear tempo para poder conseguir fazer outras coisas. E isso tem desagradado o nosso Deus. E o Senhor nos diz no dia de hoje para a gente parar
e prestar atenção mais nele. Para a gente parar e se assentar aos pés do Senhor e com carinho e com zelo ouvir o que o Senhor Jesus tem falado. Às vezes aquela palavra, aquele versículo chave, aquela revelação que você deixou passar batido porque a sua mente estava pensando em outro lugar. Você perdeu uma revelação, você perdeu uma resposta. Você perdeu uma inspiração, uma revelação, uma direção. E aí a gente pensa que Jesus não falou com a gente. Senhor, o Senhor não está falando comigo. O Senhor não tem me respondido. Sim, querido, Ele tem respondido. Sim, minha amada. Mas o que acontece? A gente está com a nossa mente muito acelerada. E o Senhor Jesus Cristo não tem se agradado disso. O Senhor diz que Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. Eu acho que não existe prova maior da nossa obediência. É de pararmos e ouvirmos Ele. É de amarmos verdadeiramente o Senhor. E como? Obedecendo os seus mandamentos. E o Senhor Jesus Cristo nos pede, nos manda que nós examinemos as Escrituras, que a gente renove a nossa mente na palavra de Deus, que a gente não se deixa ser levado por esse século em que nós estamos priorizando mais as coisas materiais, roupas, negócios, dinheiro do que a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é poderosa e ele é eficaz. Vamos dar mais importância à pregação do Evangelho, porque nós precisamos estar cheios da presença de Deus, não somente quando o dia mau chega, mas antes dele chegar. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar fortificados e fortalecidos na palavra de Deus. Mas como nós iremos conseguir nos fortalecer na presença de Deus se nós estamos com um tempo escasso com o Senhor Jesus? Nós, muito tempo, não fechamos a porta do nosso quarto e oramos em secreto ao Senhor. Quantas vezes você chorava na presença de Deus, você orava ao Senhor e você viu o fogo descer dentro do seu quarto? Você sentia suas lágrimas descer pelo seu rosto e você não via o tempo passar. Você se dedicava mais ao Senhor Jesus. E hoje, quantas bênçãos o Senhor te deu, o Senhor permitiu que você vivesse e elas têm roubado você do Senhor. Volta, querido, volte, amado. Volte a buscar o Senhor Jesus Cristo como o Espírito Santo de Deus nos pede nesse dia. Eu não sei de onde você está assistindo essa mensagem, mas eu creio que Deus tem urgência em pedir para você orar Ele novamente, em pedir para você voltar a orar a oração da fé, aquela oração genuína, aquela oração, sabe, racional. Olha, nós precisamos muito da palavra de Deus. Necessitamos, carecemos muito do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus Cristo fez queimar no meu coração no dia de hoje. Eu acredito, queridos, que Deus já tem visitado muitas pessoas nesse momento. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está operando de uma forma sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje é momento de você voltar novamente a buscar o Senhor Jesus com todas as suas forças, com toda a diligência possível. Não vá somente na igreja para fazer as suas tarefas, as obrigações. Aí eu preciso cumprir um horário, eu preciso entregar um trabalho para o pastor muito bem feito, eu preciso entregar uma tarefa muito bem feita. Amém, glória a Deus. Deus também gosta de tudo organizado, tudo bem feito. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Mas o melhor mesmo de todas essas coisas é entregar todo o nosso coração a Ele e toda a nossa devoção e todo o nosso tempo para Ele e buscar nele direções, sabedoria. Encher a nossa cabeça com óleo, fazer transbordar em nós a presença do Senhor Jesus, amém? Queridos, nunca é tarde demais, nunca pense que você nunca vai conseguir voltar a ser quem você era. Apenas se assente, seja Maria, se assente aos pés do Senhor Jesus. Cuide primeiro da presença de Deus na sua vida, depois você cuida da sua casa, depois você cuida da sua família, do seu cônjuge, das suas finanças, do seu carro, das suas contas. Priorize a presença de Deus. Porque, olha, a presença do Senhor Jesus é ilustre. A presença do Senhor é muito especial. O Senhor não merece bater na sua porta e você abrir a sua porta e você deixar Jesus sentado num canto qualquer, deixando ele falar sozinho. Jesus não merece ficar num canto qualquer da sua casa, falando sozinho. Ele merece toda a nossa atenção. Amém?
Essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração e eu creio que em nome de Jesus você entendeu. Nós entendemos o que o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração. Queridos, eu peço a vocês, se a palavra com certeza tocou o coração de vocês, compartilhe essa mensagem de amor, compartilhe essa mensagem de poder com pessoas que Deus colocar no coração de vocês. Amém? Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no Atalaia do Senhor para você receber mais pregações do Senhor Jesus. Amém? Faça parte dessa obra também, que é a pregação do Evangelho. E seja fiel ao Senhor Jesus, porque se você for fiel ao Senhor Jesus, você vai ser fiel ao seu cônjuge, você vai ser fiel à sua igreja, você vai ser fiel aos seus irmãos e seus amigos. Amém? Deus te abençoe e até a próxima mensagem.